Glória, glória a Deus. Quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? É uma grande alegria, né, estar aqui com vocês. Eu vejo algumas pessoas aqui pela primeira vez. Parabéns. Não existe nenhuma decisão melhor do que essa, mais bonita, mais corajosa do que reconsagrar, dar a sua vida para Jesus, porque Jesus vai lhe usar poderosamente, né? Cada um de vocês que estão aqui hoje, não tenha dúvida, Deus lhe trouxe aqui. Você deve estar pensando, pastor, está mexendo no celular? Não, eu estou desligando o celular, porque nesse horário, às vezes o celular também toca, né? Então, se você tem um celular aí também quiser fazer a mesma coisa, faça, coloque o seu celular no modo avião, desligue, porque você não pode perder essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem poderosa, é uma mensagem simples, mas é uma mensagem que você vai lidar com ela ou está lidando todos os dias da sua vida. Você está lidando consigo mesmo e está lidando com outras pessoas. Seu relacionamento com Deus, ele depende de outras pessoas também. Você vai se relacionar com outras pessoas. Você não vai estar numa ilha deserta. Você está rodeado de pessoas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Deixa aberto a tua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Enquanto isso eu vou ler, nós passamos aqui pela Santa Ceia e eu quero frisar algo aqui enquanto vocês vão abrir na sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 4, eu vou ler Isaías 53. Hoje foi a Santa Ceia e é exatamente isso que nós fizemos aqui, tomamos a Santa Ceia, tem a ver com isso aqui, ó. Isaías 53, versículo 5, fala assim: a verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andamos perdidos e espalhados, como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Diga, seguia o seu próprio caminho. Então, quando a gente está seguindo o nosso próprio caminho, quer dizer que a gente está um pouco desviado, né? A gente está fazendo a nossa vontade, a gente está desviando do caminho de Deus. Quando você faz a sua vontade, anda pelo seu caminho, cada um andava pelo seu próprio caminho. Ou seja, cada um fazia o que queria. Aí Jesus entra aqui, diz assim, ó: cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Mesmo cada um andando pelo seu próprio caminho, fazendo as suas próprias escolhas, sem escolher Jesus, ele nos escolheu. Quando aquelas pessoas crucificaram Jesus, elas não estavam escolhendo Jesus. Pelo contrário, ele escolheu morrer pelas pessoas. Ele escolheu dar sua vida em obediência ao Pai pelas vidas. Às vezes não sempre, nós precisamos de uma grande motivação para fazer alguma coisa boa para alguém. E a gente acha assim: essa pessoa merece. Essa pessoa aí, ela é merecedora da minha visita. Essa é merecedora de uma oração. Essa é merecedora de algo que você queira dar. Mas Jesus diz que ele morreu por estes, que cada um que andava no seu próprio caminho, cada um que estava em pecado, cada um que estava fazendo a sua coisa errada, ainda assim ele morreu na cruz. Ou seja, ele não morreu pelo santo, ele morreu pelo pecador. Então, o evangelho é muito profundo. O evangelho é muito diferente da religiosidade que a gente vê nos dias de hoje. Se você merecer, se você fizer tudo certinho, se você tiver tudo, então eu te faço alguma coisa. Não foi assim que Deus fez por você. Foi quando você ainda era pecador, ele te amou. O que isso quer dizer? Que nós vamos lidar com pessoas ainda pecadores. Nós vamos lidar com pessoas ainda difíceis, pessoas que não estão escolhendo Jesus, pessoas que estão tentando te matar, pessoas que estão falando mal de você. E como é que você age? O cristão tem que agir como Jesus. Às vezes você vai ter que carregar uma culpa que não é sua para continuar a obra. Às vezes você vai ter que perdoar um que está falando mal de você, que nunca aconteceu isso, nem aquilo, mas você vai ter que carregar sobre si. Diz que ele foi colocado no madeiro como um mentiroso, como um pecador. E ele não tinha nenhum pecado, Jesus. Nem tinha cometido nada de errado, mas ainda assim, ele levou sobre si os nossos pecados. Alguém aí levaria o pecado, a culpa de alguém?
Alguém ali ia dizer, eita, quebraram a janela. Eu sei que quem quebrou a janela foi João. Mas você ia dizer, olha, fui eu que quebrei a janela? Quando você dissesse, fui eu que quebrei a janela, o dono do carro ia dizer assim, ó, pois essa janela custa R$700, pague. Você não quebrou? Foi isso que Jesus fez, ele levou sobre si os nossos pecados. Ser cristão é às vezes carregar a culpa dos outros, o peso dos outros, para que eles fiquem livres. Entendeu? Eita, alguém pagou a conta por mim, ele que usou aquilo ali, ele que gastou aquilo ali, ele que devia pagar. Aí você é cristão, você vai lá e dá algo que ele não merece. Isso é ser cristão, é ser diferente. Foi isso que Jesus fez, olha só. Ele maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como a ovelha fica muda diante de quem a corta a sua lã. Ele não abriu a boca. Você já notou que às vezes nem aconteceu nada ainda, já está falando, já está reclamando, a gente não consegue carregar nenhuma dorzinha de ninguém, nenhum desaforo. Ninguém leva desaforo para casa, ninguém aguenta que ninguém fale nada. Por quê? Porque está faltando muito de Jesus na nossa vida ainda. A gente não consegue aguentar nada, a gente está tudo na flor da pele. Se alguém der um beliscão em você, você dá um murro. Se alguém falar uma palavra para você, você escreve um texto. Por quê? Estamos muito longe ainda do que Jesus representa. E do que o cristianismo representa. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos dar vida. Então a gente tem que parar de querer ficar disputando. Tem gente que tem esse espírito de disputa, né? Para ver quem é o melhor, para ver qual é a melhor oferta, quem é que canta mais, quem é que... Está entendendo? Isso tem que ser tirado da nossa vida. Nós temos que fazer sinceramente para Deus, para que essas coisas não venham nos machucar lá na frente. O Espírito Santo, ele é perdoador. Ele levou sobre si, nós estamos aqui não é por merecimento nosso, é porque Jesus pagou um alto preço. Está dizendo aqui, ó, que ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã. Ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes, pois foi cortado da terra dos viventes, por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Ele foi castigado por causa do meu e do seu pecado, porque pecado ele não teve. Quem tem pecado sou eu, quem tem pecado é você, e ele morreu para perdoar os nossos pecados. Então imagina só, mas se coloque no lugar de Jesus um pouquinho só. Imagina você morrer pelo pecado dos outros, você levar uma surra pelo pecado dos outros, você ir para a prisão pela culpa dos outros. Ninguém quer isso. Ninguém quer carregar nada de ninguém. Nós queremos as bênçãos, nós queremos o poder, nós queremos a unção, nós queremos a posição, nós queremos o reconhecimento, queremos a roupa bonita, o carro novo, mas nós não queremos a parte do morrer. Nós não queremos a parte do carregar a cruz, entendeu? E Jesus, ele passou por tudo isso, olha só. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Jesus nunca mentiu. E ele diz aqui que ele morreu como um criminoso. Ele morreu como um criminoso. Nós que conhecemos a história toda e esse filme todo, agora aparenta bonito, mas imagina só aquele Jesus que curava, aquele Jesus que fazia milagre, aquele Jesus que andava multiplicando o pão com os discípulos, ele morreu como um criminoso. Sabe quem que morria no madeiro, era crucificado no madeiro? Os bruxos, ladrões, ele morreu com eles. Então, pense num sofrimento que ele passou. Carregar a culpa, carregar o pecado, carregar a dor. Ele escolheu passar por isso tudo, porque ele sabia que Deus tinha um plano maior. Você é capaz de passar por dificuldades sabendo que Deus tem um plano maior para a sua vida? É difícil, dói. Mas se você conseguir ver que Deus tem algo maior para você, que depois da morte tem a ressurreição, que depois da tempestade vem a bonança, você vai conseguir se manter. Mas é difícil na hora que você está sendo espancado, maltratado, né, levando culpa do que não teve. Jesus não teve nenhum pecado. Amém? Então, olha só.
Pois ele morreu como um criminoso, versículo 9. E foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito nenhuma só mentira. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Diga assim, o plano perfeito exigia morte e sofrimento. E aí? Era um plano perfeito. Mas quem estava vendo perfeição? Quem vê perfeição em meio à morte e sofrimento? Ninguém. A gente não consegue ver perfeição em meio à morte e sofrimento. A gente vê desespero. A gente acha que Deus nos abandonou, que alguma coisa está errada, que é o pecado. Ele estava levando o pecado sobre si. Então eu quero te dizer uma verdade. Às vezes você vai passar por lutas que você não entende. Eu falei sobre tempo, né? Sobre amor e sobre milagres, que a gente não entende tudo que Deus fez, faz e está fazendo. Você está no meio daquilo. Deus, imagina só, antes de você nascer, quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já sabia tudo o que ia acontecer com você, todos os dias da sua vida. Aí você está vivendo um dia hoje, você está vivendo o 2 de fevereiro hoje, pensando, nem consegue parar para imaginar que Deus já tem esse dia escrito. Que esse dia já estava escrito, que Ele sabia que ia acontecer. Eu vou ler um texto para vocês hoje, que eu mandei você abrir, que você vai ver que Adão e Eva tiveram relação e tiveram filhos. E eles tiveram problemas, logo no começo de tudo. Imagina só, Deus acabou de criar a criação fresquinha, e a gente vê problemas acontecendo, dificuldades acontecendo, logo na primeira família. Coisas que você pode imaginar que, como é que pode? Acabou de primeira família acontecendo, já tem filhos e já estão errando nas ofertas, já estão errando na maneira de agir. O ser humano é complicado. O ser humano é difícil de lidar. As emoções são difíceis de lidar. E eu quero hoje tratar sobre isso, mas antes eu quero mostrar um exemplo do que é suportar. Do que é suportar sem ter culpa, do que é carregar sem ter feito nada, do que é pagar um preço sem ter usado. Imagina, manda para a tua casa lá uma conta de 3 mil reais de água que tu não usou. Como é que tu vai querer pagar um negócio desse? A gente não quer pagar o que a gente não usou. Mas no cristianismo nós precisamos pagar um preço por vidas, independente se elas estão certas ou erradas, porque Jesus veio para os pecadores. Ele não veio para os sãos. Então você tem que entender isso. E eu também. Nós vamos ajudar pessoas imperfeitas. Pessoas que têm problemas de saúde, pessoas que têm problemas mentais, pessoas que têm problemas físicos, pessoas que elas não estão prontas, pessoas que não têm, às vezes, a mesma condição social que você tem, mas nós temos que ajudá-las. O papel da igreja, o meu e o seu papel, é dar a mão, é estender a mão à pessoa que está passando por dificuldade. Você vai saber quem é de verdade quando você estiver em dificuldades. Quem é que está ali para você? A Bíblia diz que Jesus, quando ele passou por dificuldade, todos os seus discípulos o deixaram. Todos. Nenhum ficou. Todos sumiram na hora da dificuldade. Na hora que ele foi ser crucificado, todos sumiram do mapa. Na hora que ele precisou carregar a cruz, veio um sirineu ajudar, porque os seus discípulos tinham sumido. Com medo de serem presos também, de morrer com Jesus também. Ou seja, não é fácil, mas é necessário que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções. Você acha que Jesus não tinha emoção? Tinha, mas ele sabia que tinha um propósito. Você só consegue lidar com suas emoções quando você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida. Diga assim, eu só vou conseguir lidar com as minhas emoções quando eu souber o propósito que Deus tem para a minha vida. Porque são muitas emoções. São muitas emoções que você vai lidar. Né? Não é a música de Roberto Carlos, não. Mas nós temos muitas emoções que lidar. Olha só, estou quase acabando esse texto aqui para entrar no nosso. Ele diz assim, ó. Versículo 10, apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e o seu sofrimento, mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois de você pagar aquele preço, de você não desistir, você vai ver as coisas prosperarem.
depois de não desistir, vai prosperar, de dar a sua vida, vai prosperar. Ele viu, enquanto ele puder, olha só, versículo 11, enquanto ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo o que passou, o meu servo justo fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados dele. Por isso, eu darei a ele grandes honras, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos, e orou em favor dos pecadores. Diga assim, e orou em favor dos pecadores. Não diz que ele orou em favor dos justos. Preste atenção. É muito difícil a gente querer orar pelos pecadores, a gente orar por quem está com dificuldade, a gente orar por quem não tem a vida transformada, a gente quer orar com aquele que é mais bonzinho, a gente quer orar com aquele que merece, a gente quer orar com aquele que está uma bênção, mas lidar com pessoas difíceis é difícil. Lidar com pessoas que não quer nada, que a gente acha que não quer nada, que realmente às vezes não quer nada, é muito difícil, mas Jesus morreu por essas pessoas. Sendo que cabe a cada um escolher, aceitar o trabalho que Jesus teve, aceitar o preço que Jesus pagou. E eu quero falar hoje com você sobre um tema que eu escolhi, que o Senhor colocou no meu coração, que é, e aqui começa a nossa mensagem, Deus nos dá oportunidades de recomeçar e acertar. Deus te dá oportunidades de recomeçar e acertar. Como assim, pastor? De acertar. Acertar depois que você errou. Depois que você errar. Depois que você falar uma palavra que não queria ter falado. Depois de você quebrar uma cadeira que não devia ter quebrado. Depois de tomar uma decisão que não deveria ter tomado. Deus te dá. Ele te dá a oportunidade de recomeçar e acertar. Ele morreu na cruz para te reconciliar com Deus. Para te dar uma nova oportunidade. E para isso ele pagou o preço. Nós estamos aqui porque todos nós carecemos da glória de Deus. Nós carecemos de uma palavra de Deus. Nós carecemos de um poder de Deus transformador. A palavra de Deus é a única palavra que nos liberta, que nos transforma. Eu já falei aqui, né? Eu tenho um pós em psicologia pastoral, sou terapeuta, mas nada disso não é nem 1%, não chega nem 1% do que a palavra de Deus faz. Eu estou falando com alguém, eu vejo o semblante, eu sei o que a pessoa está pensando. Eu sei o que a pessoa está agindo naturalmente. O que ela está, por causa que as emoções estão aflorando. Dá para entender quando você lida com pessoas por muitos anos. Mas o que transforma é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que opera no espírito e traz vida. Então você precisa saber quem você é para aguentar dificuldades. Você precisa saber para onde você está indo para não desistir de Jesus. Porque Ele não desistiu de você. Diga assim, eu não posso desistir de Jesus. Porque Ele nunca desistiu, nem vai desistir de mim. Agora imagina só, alguém que nunca desistiu de você, morreu por você e nem vai desistir de você. É uma segurança que Ele não vai desistir de você. Aqui eu escolhi um texto em Lamentações, não precisa abrir, mas eu quero que você escute. Olha só, Lamentações de Jeremias 3:22. A benignidade do Senhor jamais acaba, ou seja, a bondade de Deus jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O que está faltando hoje é essa confiança em Deus. Eu vou esperar em Deus, eu vou crer em Deus. Deus vai fazer, Ele é a minha porção, Ele é a minha herança, eu confio nele. Você tem que acreditar em Deus. Você tem que crer que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Deus é um Deus de verdade, Ele é um Deus vivo.
Eu preciso colocar minha esperança em Deus. Hoje muitas vezes nós vemos pessoas na igreja, nós vemos pessoas falando textos bíblicos, nós vemos pessoas tão eloquentes, mas na hora da dificuldade elas correm, na hora da oportunidade de crescimento, elas deixam o Senhor de lado. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós precisamos entender que a minha fé, a minha esperança, Ele é a minha torre forte. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, Ele é mais importante. Vai me dar hoje $1 milhão ou eu vou ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus. Porque esse $1 milhão aí, eu não vou levar comigo. Você tem que trabalhar, você vai suar a camisa para pagar suas contas, porque a Bíblia diz: não sede devedores de ninguém, de nada, a não ser do amor. Sim, mas nunca trocar dinheiro por Deus. Entendeu? Deus em primeiro lugar, mas que você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Você tem que honrar suas contas, você tem que... Mas dia de domingo é dia do Senhor. É o dia que a gente tem que parar, né? Quem trabalha por aí sabe que dia de domingo talvez é o dia que você, dependendo do seu trabalho, que você pode ganhar mais dinheiro, né? Mas o que é melhor? Uma palavra de salvação ou dinheiro? Uma palavra que vai curar a tua alma e entender que vai abrir todas as portas para você, que vai te dar segurança, ou dinheiro? Esses dias eu estava dirigindo e eu vi um carro que ele passou voado. Ele passou numa ribanceira que ele foi embora. Ou seja, a nossa vida está por um fio. Basta um cochilo e você já era. Basta uma curva passando, como a gente viu jovens aqui no caminho da Águas Belas não, Barra Nova, numa curva passar, jovem, e ir embora. A nossa vida está por um fio. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe se você está mais. Qual é o legado que você deixa aqui? Qual é o legado que eu estou deixando aqui? Eu quero te ensinar hoje que você precisa muito mesmo aprender que Deus é um Deus que nos dá a oportunidade de recomeçar e acertar. Em qualquer área da sua vida, Ele te dá a oportunidade de recomeçar e acertar. Por quê? Porque as misericórdias deles duram para sempre. Deus é diferente de um ser humano. O ser humano, às vezes ele está rancoroso, ele passa o mês todinho rancoroso, ele passa o mês todinho angustiado, ele passa o mês todinho ressentido. E Deus não. Ele perdoa e esquece. Então eu quero te ensinar hoje, eu vou te mostrar uma história, que é o texto que eu quero entrar hoje, Gênesis no capítulo 4. Esse foi o texto que eu pedi para vocês abrirem. Está todo mundo aí? Gênesis 4, versículo 1. Dá um toque aí no seu irmão e diga aí: fica acordado, porque essa é a hora de você aprender com Deus. Essa é a hora de você aprender com Deus. É uma lição para a sua vida e é uma lição para o que você está passando hoje. Eu duvidei que você não esteja passando por isso aqui ou vai passar por isso aqui. Todos nós vamos passar por esse texto aqui que eu vou estudar com vocês hoje. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Vamos lá, vamos entender aqui. Adão, Eva, diz que concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Deus deu um filho. Caim, um filho que Deus deu, uma família. Adão, Eva, Caim, Abel, era uma família. Hoje nós temos muitas famílias. E olhe que essa era a primeira família, né? Adão e Eva já estavam tendo problema. Existem muitos problemas. A Bíblia não diz que nós não vamos ter problemas. Pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte: vocês são como ovelhas no meio de lobos. Há dificuldades. Não adianta eu tentar pregar um evangelho que não existe. Uma utopia, um sonho de Hollywood que não vai ter problema. Vamos ter problemas. Aqui está tendo problemas. A gente está vendo aqui que os 2 filhos foi Deus que deu. O pai, a criação era a mesma, mas existe diferença entre os filhos. Nós vemos a parábola do filho pródigo.
onde um pegou tudo e foi-se embora, gastou tudo, se prostituiu e voltou, o outro ficou. Os dois tinham comportamentos diferentes, o que ficou trabalhava, parecia certinho, mas quando o outro que perdeu tudo e voltou, ele não era amoroso, ele não conseguiu receber de volta o irmão que estava perdido, ele ficou irado. Ele ficou chateado porque o pai tinha dado uma festa, ou seja, o coração do pai era diferente do coração dos filhos. O coração de Deus é diferente de muitos filhos dele. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu vou te mostrar aqui 2 tipos de filhos de Deus. 2 tipos de filho. Caim e Abel. 2 tipos aqui na primeira família. Eu quero te dizer que na mesma casa pode ter 2 tipos de filhos. Na mesma igreja pode ter 2 tipos de filho. Na parábola do filho pródigo, tinha 2 tipos de filho. Um foi-se embora, gastou tudo, o outro era quietinho em casa, mas mesmo quietinho em casa tinha um coração, ó. Um coração que não amava o outro quando veio de volta. Não conseguiu receber o irmão do jeito que veio de volta. O que eu quero dizer hoje? Hoje, todos nós estamos lidando em alguma área que tem a ver com pessoas. E como é que Deus lidaria com isso? Porque uma coisa é como eu estou lidando, uma coisa é que eu gostaria que fosse, mas como é que Deus nos ensina a lidar com as dificuldades dentro de casa? Diga aí para o seu irmão, Deus vai te ensinar hoje a lidar com as dificuldades que você tem dentro da sua casa. Porque você tem. Se Adão e Eva teve dificuldade, quem disse que você não vai ter? Se Adão e Eva, a primeira família, teve, então quer dizer, é normal ter lutas, é normal ter dificuldades em casa, é normal ter dificuldades no colégio, no trabalho, todo tipo de relacionamento que você, onde você for, você não vai escapar de ter alguém que está olhando torto para você, alguém que não gosta de você, alguém que fala mal de você, alguém que quer lhe derrubar, alguém que tem inveja de você. Todo lugar que você for, você vai ver gente desse jeito. Sabe por quê? Porque são seres humanos. Alguém que está ressentido com você, alguém que você passou e você não falou oi, a pessoa ficou dolorida, entendeu? Por quê? Porque esse é o ser humano. Não é que nem Jesus. Como é que era Jesus? Perfeito, pleno. Ele levava a culpa dos outros e ficava calado. Ele deixava passar e não revidava. Falavam mal dele, ele não falava mal de volta. Está entendendo? Esse é o cristão. Agora aqui nós estamos vendo aqui uma família que diz que tiveram 2 filhos, né? E diz assim, ó, versículo 3. Diz assim no versículo 2, Caim... Versículo 2, tornou a dar luz a um filho, Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Ou seja, Deus gostou de uma oferta, a de Abel, e não gostou da oferta de Caim. E aí? Você já viu quantas pessoas têm problemas com isso? Muitas pessoas, se eu colocar em outro contexto, eles estavam se relacionando com Deus e com os próprios irmãos. O que acontece? Deus aceitou a oferta de um e não aceitou do outro. É isso que acontece, um faz um trabalho, gostei desse trabalho, muito bom seu trabalho, muito bom seu louvor. Aí Deus pode chegar também para o outro e dizer, olha, não gostei do seu louvor. Não gostei da sua oferta. E aí? Como é que você reage nos tempos de dificuldade? Como que você reage quando Deus te diz não? Nem sempre Deus diz sim. Às vezes Deus diz não. Tem gente que não consegue receber o não, sendo filho de Deus. Sendo um homem ou uma mulher de Deus, mas não consegue ouvir o não. Não consegue ouvir o não. E fica irado. Fica decepcionado. E é isso que eu quero dizer. Hoje nós estamos lidando com pessoas que às vezes estão chateadas, estão magoadas, estão tristes, estão decepcionadas umas com as outras. E eu estou mostrando isso acontecendo num contexto de família. Adão, Eva, era bem curtinho e bem pequenininho o cerco. Adão, Eva, Abel e Caim, 4 pessoas. Se entre 4 pessoas já estava existindo um pouco de problema, imagina quando a família é muito grande. Imagina quando a igreja é muito grande.
Imagina quando existe muito mais problema. E olha, eles estavam bem pertinho de Deus, tá? Não tinha uma humanidade toda. Imagina só, Deus ali bem pertinho para eles. Deus ali falava com eles assim, tipo assim, como eu estou falando com vocês aqui, Deus falava com eles. Ele entrava no jardim e falava com Adão e Eva. Então, eu quero dizer, mesmo você tendo intimidade com Deus, existem coisas que você tem que lidar com você mesmo. Com as suas emoções de ser humano. Porque coisa que Deus vai dizer para você aqui, que é você que tem que lidar com isso. Tem coisas que você está esperando que Deus ajeite na sua vida, que Ele quer que você ajeite. Que você tome de conta, que você se segure, que você se esforce. Uma vez o apóstolo Paulo disse, mortificai as obras da carne. Ou seja, você que vai matar, não é Deus. Olha o que acontece aqui. Então eles levaram a oferta para Deus, né? Olha só, ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Vamos lá. Primeiro, Caim foi lavrador da terra, certo? Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Diga assim, uma oferta. É diferente você chegar aqui na igreja ou para Deus, eu vou trazer uma oferta. Uma oferta. Eu vou ali no gasofilácio e vou botar R$2, vou botar R$10. Uma oferta para Deus, eu vou dar uma oferta. É diferente, totalmente diferente do que Abel fez. Abel diz que ele pegou da gordura da carne. Quando você vai comprar uma carne boa, uma picanha, o que é que você vai olhar? Uma picanha argentina, para ver se ela tem uma gordura. O melhor, ele separou para Deus. Quem aqui separa o melhor para Deus? Está entendendo? Quando você separa o melhor para Deus, Deus aceita a sua oferta. Quando você dá o melhor para Deus, às vezes você dá o melhor para a sua roupa. Às vezes você dá o melhor para o seu sapato. Às vezes você dá o melhor para o seu carro, para a sua casa. Entendeu? Então, Deus está dizendo aqui que Ele não aceitou aquela oferta de Caim, que trouxe uma oferta para Deus, mas aceitou a de Abel, que trouxe as primícias, que ele lembrou de Deus em tudo que ele fez e tirou o mais gordo, o melhor, e deu para Deus. Aí ele disse, não, esse aqui eu aceitei. Aí o que acontece? É isso que eu quero dizer hoje. Você não pode deixar que o espírito de Caim entre na sua vida. Que espírito é esse? O espírito de inveja. Porque quando o irmão está acertando, você não pode ficar irado com ele, que ele não tem nada a ver. Ele fez a coisa certa. Ele chegou no horário. Ele orou. Ele jejuou. Ele se consagrou. Deus abençoou ele. Glória a Deus pela vida dele. Eu tenho que aprender com ele, não ficar chateado com ele. Era irmão de sangue. Mas o que acontece? Quando Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim, o que aconteceu? Caim ficou irado. Caim ficou irado, chateado. E eu quero dizer, está acontecendo isso em todos os lugares. Pessoas chateadas com outras porque umas são abençoadas. Que Deus abençoou, que Deus deu, que Deus levantou, que Deus deu dom, que Deus deu talento, que Deus deu graça, que Deus deu crescimento, que Deus fez prosperar. E o que acontece? As pessoas se levantam para tentar tomar ou ficar chateado com aquilo que Deus deu. Porque Deus se agradou. Se Deus se agradar de você, Deus vai lhe dar. Não adianta fazer luta, não adianta fazer muvuca, porque quando Deus abençoa, Ele abençoa. Olha o que acontece aqui. Vamos seguir o texto para você ver comigo. Olha lá. Eu quero te ensinar hoje de como resolver essas coisas. Olha lá. Ora, versículo 4. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a oferta, sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste? Diga assim, o Senhor pergunta, por que tiraste? Vamos lá. Por que será que Caim ficou irado com Abel? Se quem não aceitou a oferta dele foi Deus. Mas ele culpou Abel. Presta atenção. Ele está virado com Abel, mas quem não aceitou a oferta dele foi Deus. Deus que não tinha aceitado a oferta dele. Eu quero trazer esse contexto para hoje. Às vezes você está irado com o irmão, está chateado com o irmão, com a irmã,
Porque Deus não aceitou a sua oferta. Porque Deus não aceitou o seu jeito, o seu modo. E você está irado querendo matar um irmão, querendo tirar ele daquele lugar, querendo que ele vá para a China. Quando Deus que não aceitou o negócio, o irmão não tem poder de nada. É Deus que coloca, é Deus que dá, é Deus que tira. E quem se coloca num lugar que Deus não colocou, Deus abate. Deus abate, Deus tira. Não adianta a pessoa querer entrar num lugar que Deus não colocou, porque Deus tira. Deus tira. Agora o cara, quando Deus coloca, se tirarem, pode jogar até no calabouço, como jogaram José, que ele cresce. No calabouço ele cresce. Na casa de Potifar, ele é acusado de coisa que ele nunca fez, mas depois ele cresce. Então não se preocupe. Quando Deus lhe colocar no lugar, você vai crescer. Mesmo que passe por luta. Prenderam o apóstolo Paulo, ele saiu, ele evangelizou a guarda costeira todinha de lá. Está entendendo? Quem tem chamado, tem chamado. Quem não tem, acabou-se. Essa é a diferença. Você tem chamado. Eu tenho chamado. Deus cuida da nossa vida. Como você reage, diz muito de quem você é. Como é que você reage? Você quer aquilo que é seu ou você quer aquilo que é dos outros? Porque o que é que acontece? Caim queria o que era de Abel. Ele queria a mesma bênção que Abel, mas não deu as carnes gordas, não deu da primícia, mas queria a mesma bênção, queria o mesmo reconhecimento de Deus que Abel teve. E Deus não deu. Diga assim, ninguém engana a Deus. Porque Deus sonda o coração. E como é que eu sei que Caim estava com inveja? Ele estava demonstrando para todo mundo que estava com inveja. Primeira coisa que descaiu nele foi o semblante. O semblante dele mudou na hora. Mudou na hora, ele ficou com a cara feia. Você nota que uma pessoa que tem inveja, ela muda o semblante. Ela vive de cara feia. Ela vive achando que ela está certa, que ela que era a pessoa para estar lá, que ela que deu a oferta, que ela que deu do fruto da terra, entendeu? Cuidado, porque Deus não vê como o homem vê. E Deus não aceita qualquer coisa. Agora, qual é o título da mensagem? Quem lembra? O título é Deus nos dá a oportunidade de recomeçar e acertar. Quem tinha errado? Caim. Mas Deus iria dar uma oportunidade para Caim de se corrigir, de acertar e ser aceito. Está entendendo? Deus te dá a oportunidade, mas se tu continuar com o nariz empinado, ele abate o soberbo. Se você continuar irritado, frustrado, blá, 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 bicudinho, Deus vai te abater. Você pode falar com o pastor, com o presidente, você pode ganhar R$1 milhão, tentar achar que é alguém, Deus vai te abater do mesmo jeito, como abateu Nabucodonosor, que ele achava que era alguma coisa e fez ele comer capim. Não adianta, Deus dá graça ao humilde. Seja humilde. Como é que eu sei que eu sou humilde? Eu sei receber um não, eu sei esperar o tempo de Deus, eu sei entrar e pedir. Quem lembra de Esther? Né? Ela sabia, se tua serva tiver favor, está entendendo? Saber como falar, como entrar e como sair. O crente tem que ser diferente. Então Deus estava ali dando uma oportunidade para Caim se acertar, porque ele está virado. Ele estava querendo matar Abel. Olha a conversa aqui só. Com quem que Abel estava falando? Com Deus. Diga assim, não, Caim, Deus estava falando com Caim. Diga assim, Deus estava falando com Caim. Aí às vezes a gente fala, se Deus falar comigo eu mudo. Deus está falando contigo, tá? Deus está falando contigo. Não vem com essa história que se Deus falar contigo tu muda não, porque Deus está falando contigo como ele falou com Caim. Caim estava ouvindo a voz de Deus, mas não quis mudar. Caim estava ouvindo a voz de Deus, mas não quis mudar. Ficou com a cara feia, manteve o biquinho e foi fazer o que ele disse que queria fazer. Olha lá, olha a história aqui. Olha lá. Restinho do versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste, por que está descaído o teu semblante? Ou seja,
Deus não gosta de ver ninguém irado. Diga aí, Deus não gosta de ver ninguém irado e ninguém de semblante caído. Deus não quer ver isso na nossa vida. Às vezes eu vou estar irado, mas Deus gosta? Não. Não gosta mesmo. Ele vai dizer para mim, ó, por que você está irado? Para mim, para você. Ei, por que você está triste se tu tem um Deus tremendo? Por que você está triste? Tu acha? Ele fala comigo assim, por que você está triste se você tem um Deus tremendo? Por que você está irado se você tem um Deus perdoador? Por quê? Ele fala comigo, ele fala com você. Foi o que ele falou com Caim. Por que você está assim, Caim? Por que você está assim? Se você fizer o que é certo, não será aceito? Está entendendo? Ou seja, Deus é um Deus que te dá oportunidade de recomeçar depois do erro. Ele já estava errado de estar irado, ele já estava errado daquele desejo de querer matar Abel, mas ele podia mudar. Amém? Diga assim, você ainda pode mudar. Eu ainda posso mudar. Todo dia de misericórdia. Agora eu preciso ouvir a voz de Deus, porque às vezes Deus está falando e eu vou embora. Deus está falando e eu não quero saber do que Deus está falando. Aí o bicho pega. Aí é quando as coisas erradas acontecem. Aí é quando a pessoa insiste naquilo e deixa o inimigo dominar o coração. Está entendendo? É a dureza, é o rancor que toma conta. Olha lá. Ele fez pelo menos, olha os porquês. Ele fala assim, ó, por que tiraste? Um porquê. Depois, por que está descaído o teu semblante? Dois porquês. Porventura, se procederes bem, não se haverá de levantar o teu semblante, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Ele está dizendo aqui, olha só, se você fizer o que é certo, você vai se alegrar. Se você tomar a decisão correta de ir lá e preparar a primícia e me dar o seu melhor, você vai ser aceito. Agora, se você continuar com esse tipo de oferta, uma oferta, trazer de qualquer jeito e ficar chateado com quem Deus aceitou, o pecado está à porta. Ou seja, diga aí para o seu irmão, a ira é a porta maior do pecado. É a maior porta do pecado. Porque quem está irado quer matar o outro. Você já notou? Quando alguém está irado com alguém, a vontade que ela tem é de matar. E quem é que veio para matar, roubar e destruir? O diabo. Nunca esqueça disso. Você não pode. Tem até um versículo na Bíblia para você não ir dormir irado. Não, né? Para você não dormir irado. Perdoa, esquece, conversa, mas não deixa te dominar esse sentimento de ira. Olha lá. Porventura, se procederes bem, não haverá de levantar o teu semblante, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Diga assim, sobre ele tu deves dominar. Agora, o que é que ele estava dizendo? Tu tem que dominar sobre a ira, sobre a inveja, sobre a vontade de ser aceito, sobre a tristeza, tudo isso você tem que aprender a dominar. Era Deus que falava com ele. Às vezes a gente está jogando para Deus. Deus, tira essa ira de mim. Deus, faz isso por mim. Epa, eu estou falando contigo que é tu que tem que dominar essa ira. É você que tem que dominar essa ira. É você que não deve aceitar isso. É você que tem que se posicionar, entendeu? A gente joga tudo para Deus. Faz, Deus, faz. Não, você ora para que Deus te capacite, que Deus te dê força, mas quem vai fazer é você. Por exemplo, você vai orar, e é você que vai sair da sua cadeira e pedir perdão para o outro. Você vai orar, e vai tomar um posicionamento de abrir o seu negócio. Você vai orar, e perdoar. Orar, e voltar para a igreja, que às vezes foi machucado. Alguém te falou uma história que descabida. Alguma coisa que te machucou. Mas você tem que liberar perdão, porque Deus diz aqui, eles eram irmãos de sangue, e um queria matar o outro logo na primeira semana. Que loucura é essa? Na própria família, né? Eu sempre falo que existe amigos mais chegados do que irmãos, mas graças a Deus eu tenho um irmão que é uma bênção, sempre me abençoa, Deus usa ele para fazer milagre na minha vida, desde que eu cheguei aqui, faz 10 anos, mais de 10 anos, e antes disso, que meu irmão sempre me abençoa. Eu não sei, mas eu digo a vocês, Deus abençoe vocês de ter irmãos como eu tenho, que é
vida. Mas é assim, os irmãos devem ser para ajudar um ou outro. Irmãos que abençoam. Esse era para Abel, por exemplo, se eu errei, eu sou Caim, vamos dizer, e eu errei e Deus não aceitou, eu ia ter uma conversinha com Abel e dizer, o que é que tu fez que agradou a Deus? E o que eu fiz ele não me agradou? E eu vou aprender contigo. Mas em vez dele ser humilde e chegar para Abel e dizer, como é que tu tem essa intimidade com Deus? Como é que tu consegue essas bênçãos? Não, ele ficou irado, deixou o espírito de inveja entrar nele. Um dos espíritos piores que eu já vi é de inveja. O camarada compra um carro novo, aí o outro fica olhando lá, desejando aquilo ali, em vez de, nossa, que bênção que o irmão ganhou um carro novo. A primeira coisa que o pessoal fala, olha aí como está diferente o irmão que comprou o carro novo. O irmão não mudou nada. Está a mesma coisa, está mais aperreado porque tem mais gente para buscar e mais gasto para pagar. Mas o outro que está lá fora, está vendo, olha aí, o irmão agora que comprou um carro novo, nem passa mais na frente da minha casa. Está entendendo? Quem está com esse espírito de Caim, vê problema em tudo. Em vez de se alegrar. Ah, que bênção que o irmão está com um carro novo. Que bênção que a irmã está com a casa nova. Que bênção que ele teve uma promoção no trabalho. Cristão de verdade se alegra com a promoção do outro. Se alegra. Quando você se alegra com o outro, você é um cristão de verdade. Quando você está ali só desejando a queda, ó, como é que pode? Eu que trabalho, ele que recebe a bênção. Foi assim, Caim e Abel. Eu que dei a oferta do fruto da terra, eu que trabalhei bem muito e dei, não. Ele não aceitou, aceitou do outro. Cuidado com esses pensamentos, porque isso pode atrapalhar o teu crescimento espiritual. Quer dizer, pode não, vai. Mas vamos prosseguir. Deus diz assim, ó, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar e acertar. Tudo bem, Caim, tu errou, mas tu pode renovar agora e a partir de hoje dá a oferta certa, faz da maneira certa. É isso que Deus diz para você, não interessa o seu passado está perdoado, pronto. Você pode começar hoje. Agora hoje eu vou dar a mesma oferta de ontem, sabendo que a oferta de ontem Deus não aceitou? Claro que não. Aí já é burrice. Eu tenho que ser inteligente. Deus não aceitou essa oferta. Senhor, qual é a oferta que o Senhor quer? Eu quero te dar a oferta certa. Eu errei nessa oferta. Me perdoa, mas eu quero te dar a oferta certa. É por isso que Deus sonda o coração. Tem gente não que ele errou e quer continuar errando e não está nem para Deus. Deus que falava com ele. Não era um homem que estava falando com ele, não. Era o próprio Deus. Então eu quero dizer para você, não basta, diga aí, não basta ouvir a voz de Deus. Tem que abrir o coração para obedecer. Porque senão Deus fala e não muda nada. Porque quem estava falando não era o profeta, era o próprio Deus. Olha lá. Ele diz, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas ele tu deves dominar. Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Deus tinha falado com ele. Deus tinha dito que era para ele dominar aquele sentimento, aquele desejo. Deus falou. E o que aconteceu? Ele foi lá e matou o irmão. Ah, se o pastor tivesse ido orar, conversa. Pastor foi lá orar e disse, não faça isso. Isso não é demônio. Não é para você fazer uma loucura dessa. Você tem que dominar aquilo ali e resistir o mal. A Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aí a pessoa vai e faz a coisa errada. O próprio Deus falando, o próprio Deus, o Deus criador do céu e da terra, falando com Caim. Ele foi lá e tomou a atitude errada. Ninguém pode impedir você de tomar uma atitude errada se você quiser fazer. Se você quiser continuar, se você quiser matar, se você quiser roubar e destruir, é uma opção sua. Mas Deus está dizendo, não faça isso. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Eu quero dizer para você que cabe a nós. O poder de decisão é meu, é seu. Diga assim, o poder de decisão é meu. Deus te dá a oportunidade, decida. Você decidiu estar aqui hoje, amém? Você decidiu estar aqui hoje. E Deus vai te abençoar. Toda vez que você escolhe Deus, Deus vê. Jesus, ele teve um nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque ele deu a sua vida. Quanto mais você se dá para Deus, mais você recebe dele.
Deus sabe, não é a aparência. Os dois não deram oferta, mas uma oferta foi o melhor, foi a primícia, foi a gordura, foi o melhor, isso aqui foi o melhor. Essa aqui foi a minha melhor venda de hoje, aqui, ó, está separado para o Senhor. Foi mais ou menos assim. Nossa, se lembrou de Deus de manhã, acordou cedinho e foi logo pegar a Bíblia e orar. Olha, esse camarada lembrou de mim, quando está todo mundo saindo atrasado, já aperreado para o trabalho, esse filho de Deus está lá nos pés orando, jejuando. Essa irmã acordou 3 horas da manhã para interceder por alguém. Ou seja, será que Deus não vê essas pessoas? Claro que Deus vê, porque ninguém está fazendo isso. Ninguém está fazendo isso. Aí quando um faz uma coisa diferente, Deus olha. Agora quando Deus vê, Deus abençoa com uma unção especial, dá uma palavra especial, dá uma sabedoria especial. Por quê? Porque houve uma consagração especial. Não tem. Pode ser Caim. Está cheio de Caim. Está cheio de gente chateada. Porque isso vai se resolver com Deus. Porque Deus que aceitou, é Deus que dá e é Deus quem tira. Deus quer te abençoar e Ele está dizendo para todos, se quiserem acertar, basta proceder bem. Ele ia perdoar Caim, Ele ia dar a oportunidade dele ofertar de novo. Não é assim comigo e com você? Deus te dá a oportunidade de ofertar de novo, Deus te dá a oportunidade de falar de novo, Deus te dá a oportunidade de perdão, Ele te dá a oportunidade de começar de novo. Uma empresa não deu certo, começa outra. Um dízimo não deu certo, não foi da maneira certa, dizima de novo. Deus vai aceitar, Deus vai te multiplicar. Uma coisa não deu certo. Não era o propósito de Deus inicial que Adão pecasse com Eva? Não era. Mas continuou, veio o sangue de Jesus para cobrir. E Ele sempre perdoando e dando oportunidade. Ou seja, a questão não é essa. Existe perdão. Agora existe também a necessidade do coração se abrir para o recomeço. Diga assim, meu coração precisa estar aberto para receber perdão e recomeçar em qualquer área, depois de ouvir a voz de Deus. Tem que ouvir, porque se não ouvir, vai para onde? Para onde eu irei, né? Então estamos quase acabando aqui, olha só. Diz aqui no versículo 8, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. 9. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, sou eu o guarda do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. Quando você provoca o mal para alguém, intencionalmente, Deus vem. Deus vem e escuta. Você provocou o mal intencionalmente. Você veio da terra, eu estou ouvindo o sangue do teu irmão. Abel não tinha feito nada de errado. O Abel, coitado, tinha dado a oferta que agradou a Deus, mas o irmão dele foi mal, matou ele, e Deus estava ouvindo do sangue da terra, clamava a ele. Ou seja, ele disse, vou acertar contigo, porque eu te dei a oportunidade, disse para você não fazer, entendeu? Mas Deus é tão bom que depois ele ainda ficou desesperado, teve uma conversa com Deus, e ele disse, ninguém vai aguentar isso, se o Senhor for contra mim, onde me verem vão me matar. Aí ele botou uma marca em Abel para não morrer, em Caim para ele não morrer. Mas o que eu quero dizer para você hoje? Nunca deseje o mal para ninguém. A gente viu como é que Jesus reagiu. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele carregou a dificuldade para que a gente tivesse perdão. Então, tenha um coração limpo. Por mais que as pessoas falam mal, por mais que as pessoas lhe critiquem, por mais que as pessoas tentem lhe derrubar, não faça o mesmo. Faça que nem Jesus, libere perdão. Não guarde rancor no seu coração, porque quem te abençoa é Deus. A tua bênção vem de Deus. A tua reação, como você está. Se teu semblante estiver sempre fechado, a tua cara estiver sempre angustiada, estiver sempre rancoroso, eu vou te mostrar um versículo aqui, que Deus mostra para te mostrar aqui. Olha só. Abra a sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Estamos quase acabando aí, não vou esticar muito não.
Eu quero te ensinar porque a bênção está na tua mão. Diga assim, a minha bênção está na minha mão. Porque Deus é comigo. Deus era com Caim, sabia? Se Caim dissesse, Deus, me perdoa, qual oferta o Senhor quer que eu dê? Como é que o Senhor quer que eu oferte? Ele tinha aceitado a oferta de Caim. Ia ser bênção. Vamos lá. Hebreus 12, versículo 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Ou seja, no momento que você é corrigido, não traz alegria. Não tem alegria quem é corrigido no primeiro momento. Tem gente que fica irada. Como Caim ficou irado quando recebeu um não, que não era daquele jeito, ele ficou irado e quis logo matar o outro. Então não tem alegria numa correção no primeiro momento. Portanto, mas ele produz fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Agora, quando você recebe a correção e se conserta, vai produzir um fruto de justiça, vai gerar paz no teu coração. Olha lá, versículo 12. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, diga aí comigo, seguir a paz com todos. O que é que faltou ali? Naquele relacionamento, paz. Ele não queria ter paz com coisa. Ele está virado. Não tinha paz. E você tem que ter paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que quer dizer santificação? Pessoas que são separadas para Deus. Você separa tempo para Deus para ler a Bíblia. Você separa tempo para Deus para orar. Você separa tempo para Deus para vir para a igreja. Isso quer dizer santificação. Separado para Deus. Separado para, amém? Então, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Diga assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Deixa eu te falar, a graça de Deus está disponível para todos. Quando eu não estou na graça, sou eu que estou me privando. Sou eu que estou evitando a graça, mas a graça está disponível. Deus te ama e Ele quer te abençoar. Como Ele amava Caim, queria abençoar ele também. Só que existem pessoas que se privam da graça de Deus. E eu vou te dizer o que acontece com as pessoas que se privam. Leia comigo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quando você sai da graça de Deus, o seu coração fica amargurado. Você fica chateado, você fica amargurado, você fica triste. O que aconteceu? Você se privou da graça. Você deixou que aquilo te machucasse. Você não lembrou daquele Provérbios 4, 23, que diz, de todas as coisas guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então hoje eu quero te dizer, o que está no teu coração hoje? Deixa Deus limpar o teu coração, porque se você proceder bem, você vai ser aceito. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você pedir perdão, você vai receber perdão. Se você der a oferta certa, Deus vai multiplicar na tua vida. Tu vai prosperar. Deus não te deixa só. Ele te abençoa. Não interessa se alguém veio tentar te matar, te disse isso. Faça que nem Jesus, releve. Releve. É fácil? Não, mas é necessário. Diga assim, não é fácil, mas é necessário. Necessário. Porque se eu não plantar, eu não colho. Se eu não trabalhar, eu não tenho salário. Não é? É, eu preciso trabalhar para ter salário e eu preciso plantar para colher. Fique de pé. Fique de pé e feche seus olhos. Fique de pé e feche seus olhos. Eu não sei o que você está passando hoje. E eu disse aqui a vocês que tudo isso aqui começou dentro do quê? De uma família. Era Adão, Eva, certo? Caim e Abel. E uma grande problemática dentro da família. Dentro da família. E Deus estava presente nessa família, sim ou não? Sim, Deus estava presente nesta família.
Porém, mesmo Deus presente nesta família, esta família tinha dificuldade. E Deus queria consertá-la. Como? Dando oportunidade para o acerto. Deus quer te dar a oportunidade hoje para o acerto. Se você errou numa área, Deus quer dizer, ó, eu te dou uma oportunidade para o acerto. Deus quer te dar uma oportunidade para o acerto nessa noite. Feche seus olhos. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar e acertar. Qual é a área da sua vida que você quer acertar? Qual é a área da sua vida que você quer abrir seu coração e dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade? Porque às vezes a gente quer espelhar outra coisa. A gente quer olhar, isso deu certo na vida de alguém. Isso deu certo na vida de outra pessoa. Isso talvez seja para outra pessoa, não seja para você. Cada caso é um caso, mas abra seu coração hoje e não deixe não se prive da graça de Deus. Se você está amargurado, quer dizer que entrou alguma coisa que tirou a graça de Deus do teu coração. Eu quero dizer para você hoje, é você e Deus essa noite, Ele te ama. Se você tomar a atitude correta, você vai ser aceito. Se você ofertar da maneira correta, trazer o melhor para Deus, a primícia do seu coração para Deus, Deus vai te aceitar e te fazer prosperar. E eu quero te dar uma oportunidade hoje. Se Deus falou com você hoje, eu queria que você viesse ao altar, se ajoelhasse. Só quem precisa saber do que você tem é você e Deus. É você e Deus, é entre você e Deus. Aquela conversa que Caim teve, ninguém estava escutando não, era ele e Deus. Tem coisas que é você e Deus, mas Deus quer que algumas pessoas aqui hoje se entreguem a Deus. Senhor, me ajuda então a perdoar, me ajuda então a receber o não, me ajuda então a tomar a decisão certa. Mas eu queria que nessa noite você fosse sincero com Deus. Não permita que aquela vontade de fazer o mal, de dar o troco, de desistir venha sobre a sua vida, porque você que está aqui hoje é um escolhido de Deus. Você que está aqui hoje é alguém que Deus separou, amém? Enquanto o ministério de louvor vai começar a louvar, se tem alguém aqui que Deus falou com você nessa noite e você quer receber a oração, venha para frente que eu vou orar com você, amém? Deus quer fazer acontecer na sua vida. E Ele vai fazer. Deus não pode fazer por aquelas pessoas que não se colocarem na brecha, mas aqueles que disserem, eis-me aqui, Senhor. O Senhor toca, o Senhor muda, o Senhor faz milagre. E eu creio que é isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele trouxe essa mensagem para restaurar vidas. Ele trouxe essa mensagem para dizer, minha filha, é desse jeito mesmo, a gente passa por lutas, mas o nosso Deus é perdoador. E Ele quer te dar condições de perdoar, de andar uma nova milha, de começar um tempo novo. Venha para frente, porque Deus sabe do seu coração. E aquelas pessoas que se colocam na brecha, expõem seu coração para Deus, esses aí são restaurados, são levantados porque mostraram humildade. E o humilde, ele é levantado, amém? Glória a Deus. Eu vou orar por vocês hoje. Eu vou estar passando, ungindo você, o pastor Ednardo também. Nós vamos estar ungindo e declarando a bênção sobre a tua vida, que Deus vai fazer grandes coisas, amém? Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante
diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Oh, 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 oh. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Oh, 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 oh. Fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Oh, 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 oh.
Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu sou o teu templo, o teu sacrifício. Aleluia. Dê a mão ao seu irmão que está do seu lado. Se por acaso alguém não recebeu oração, ou precisar receber oração, ou quiser falar comigo, após o culto terminando, eu vou estar aqui orando ainda e atendendo as pessoas que precisarem, amém? Agora, aperta a mão do teu irmão e se lembra, depende de você. Deus te dá a oportunidade de recomeçar. O homem não é mais poderoso do que Deus. Não existe homem, não existe voz, não existe demônio do inferno que vai dizer que você é perdedor. Porque a quem Deus já disse que é mais do que vencedor, é mais do que vencedor. É mais do que vencedor, você é mais do que vencedor e acabou. Porque foi Jesus que morreu, foi Ele que pagou o preço e ninguém vai desfazer o que Jesus fez. É impossível, Ele morreu por você e Ele te ama. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E se nós fizermos o que é certo, o nosso semblante vai se alegrar. Você vai voltar a ter alegria, você vai voltar a ter vida, você vai voltar a ver o mover do Senhor. A questão é, escuta Deus, em vez de escutar a voz errada. Judas traiu Jesus e escutou a voz do inimigo, se suicidou. Judas perdeu e tirou a sua vida, porque ele ouviu a voz errada. Toda vez que o inimigo quer tirar a voz de alguém, ele fala uma voz errada, ele se mata, deixa, abandona. Essa é a voz do inimigo. A voz de Deus é que você é mais do que vencedor. Mesmo que você errou, ele diz, se você fizer o bem, não serás aceito. Ou seja, tanto no Velho Testamento como no Novo, Deus veio para te salvar, para te dar oportunidade, para que você acerte. Deus quer dizer para você hoje, você acertou de ter vindo para a igreja, você acertou de ter recebido oração, e Deus vai te levantar. Deus vai te levantar, porque Deus é fiel para fazer mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ele vai te dar força. Você veio para cá com um pensamento, você vai voltar para casa com outro. Você vai voltar para casa mais aberto, você vai voltar para casa mais amoroso, mais perdoador, mais entendedor. Porque Jesus sofreu e carregou. Então não se incomode se às vezes você tiver que carregar um peso, uma palavra. Leva. A Bíblia diz: se alguém bater na tua face esquerda, dá outra também. É difícil, mas é necessário às vezes dar outra face para ganhar o irmão, a irmã que está longe do Senhor, ou para suportar uma situação, para que a outra pessoa também venha conhecer Jesus. Alguém tem que pagar o preço, amém? E na sua casa e no seu trabalho, você é a pessoa usada por Deus. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. E venha também, Senhor, nos convencer, Senhor. Tira toda a dureza de nossos corações. Tira todo e qualquer orgulho e soberba, Senhor. Que nós não venhamos a ser como Caim, Senhor, que insiste, Senhor, em matar. Todo o desejo de matar, roubar e destruir vem do diabo. Todo o desejo de tirar o que é dos outros, de roubar, é do inimigo, não vem de ti, Senhor. O Senhor nos dá, o Senhor nos faz prosperar, o Senhor acrescenta enquanto nós oramos. E por isso eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem acrescentado a cada dia. O Senhor está acrescentando, o Senhor está liberando, o Senhor está nos tratando e o Senhor está dando crescimento. Abençoa a tua igreja, abençoa as famílias aqui representadas, que cada um possa sair daqui, Senhor, motivado para recomeçar e acertar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Se alguém precisar de oração, quiser falar comigo, eu vou estar aqui, amém.